Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje estamos começando aí a primeira aula do ano letivo de 2021, a primeira aula de matemática do ano de 2021 então. O tema dessa nossa semana, da nossa primeira aula, é referente ao primeiro PET, referente também à primeira semana, e tem como tema notação científica, sistema de equações e função do primeiro grau. Então, realmente revisando todos esses três temas aí na primeira semana do PET 1. Vamos dar início aqui então, olha. A primeira questão que nós temos é o seguinte: as células da bactéria eu não sei falar essa palavra, gente, Escherichia coli, tem um formato cilíndrico, com 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula, Escherichia coli, obtém-se como resultado. O próprio exercício ele já dá a orientação do que a gente vai ter que fazer aqui. Olha, nós vamos ter que dividir o diâmetro do fio de cabelo pelo diâmetro da célula. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar, no caso, o diâmetro do cabelo, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pelo diâmetro da célula, que é 8 vezes 10 elevado a menos 7. E isso aqui, olha, são duas notações científicas, ou seja, eu estou fazendo uma divisão de duas notações científicas. E como que eu faço essa divisão? Primeiro passo, dividir os números inteiros aqui por número inteiro. 1 dividido por 8 dá 0,125 vezes. Como que eu faço agora a divisão dessas minhas potências aqui? Aqui é menos 7, tá, gente? Como que eu faço essa divisão das minhas potências? A gente tem que pegar lá na regrinha da potência. Divisão de potências de mesma base, né? Os dois valores estão na base 10. Eu vou copiar a base de novo e eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ser menos 4 menos o meu outro expoente ali, que é o menos 7. Tem que tomar cuidado aqui para não confundir com isso, tá? Vamos resolver, então, essa potência. Repara que quando nós temos menos e menos, menos com menos dá quanto? Menos com menos não dá mais. Então, vamos resolver essa nossa potência ali. Vai dar 0,125 vezes 10 menos 4 mais 7, sinais diferentes, a gente conserva o sinal do maior e subtrai 7 menos 4, 3. Ou seja, dá 0,125 vezes 10 ao cubo. Mas quanto é 10 ao cubo? 10 ao cubo a gente consegue resolver. Vamos passar para a linha de baixo aqui. Vai dar 0,125 vezes 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, vezes 10 dá 1000. Então, nós temos 1000 aqui. Isso aqui igual a quanto? Então, eu vou ter que multiplicar aqui de novo. Olha, 0,125 vezes 1000 vai dar o valor 125. Resolvi aqui, deu a alternativa D de dado na nossa primeira questão. Prontinho, muito tranquilo. Se ficou com dúvida, já sabe, né, pessoal? Me manda mensagem lá no WhatsApp para a gente poder tirar as dúvidas de vocês aí. Já a questão 2. Vamos lá na questão 2 aqui, ver realmente, ler e tentar interpretar o que está sendo pedido aí, o que está sendo cobrado. A soma do resultado de dois números distintos, em que um deles seja o dobro do maior aumentado com o triplo do menor, que resulta em 28, e o maior deles aumentado com o quíntuplo do menor dá 7, estamos falando do número. Olha que confusão isso aí. Então, esse tipo de exercício aqui a gente realmente vai ter que ler pausadamente e tentar interpretar por partes dessa questão. Olha, primeiro passo, a soma do resultado de dois números distintos. Então, olha, nós estamos somando dois números distintos. Quando a gente fala de dois números diferentes, que a gente não conhece, a gente pode falar x e y. Então, eu estou somando esses dois valores distintos. A soma do resultado de dois números distintos, em que um deles seja o dobro do maior, aumentado com o triplo do menor. Então, vamos pegar aqui, olha, o dobro do maior e o triplo do menor. Resulta em 28. E o maior deles, aumentado, ou seja, x, que a gente falou que é o maior, né? Aumentado, ou seja, somado com o quíntuplo do menor, dá 7. Estamos falando do número. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai calcular isso? Olha, nós temos duas equações aqui
E a partir dessas duas equações, então, nós temos um sistema de equação. E para resolver o sistema, nós temos dois jeitos. Nós temos o método da adição ou o método da substituição. Vamos fazer o da substituição nesse caso? Eu vou pegar essa de baixo aqui, que ela está uma equação menorzinha, olha. Vou substituir aqui do seguinte caso, ó. O x, eu vou isolar ele, então vou pegar aquele valor 5y. 5y está positivo, passa a negativo. E aquele 7, eu não mudei ele de lado, ele continua do mesmo jeito. Então, dá x menos 5y mais 7. Esse valor aqui eu vou substituir agora na nossa primeira equação. Ou seja, onde tem o x, eu vou colocar o valor menos 5y mais 7. Vamos trocar aqui até a cor, olha, vai ficar 2. Sempre que a gente tem um número e uma letra, eu tenho uma multiplicação entre eles. Então, é 2 vezes o valor do x, que agora é menos 5y mais 7. Mais ainda o valor 3y igual a 28. O que nós temos que fazer aqui agora é realmente fazer a distributiva, multiplicar esses valores aqui, olha, o 2 vezes o menos 5y, o 2 vezes o mais 7. Multiplicando, ó, 2 vezes menos 5, 2 é positivo, 5 é negativo, positivo com negativo, sinais diferentes dá negativo, 2 vezes 5, 10. Como só o 5 tem o y, copio então só o y aqui. Mais 2 vezes 7 dá 14. Mais 3y igual a 28. Como que a gente vai calcular aqui agora? Olha, o primeiro passo é resolver os valores com y. Então, vamos pegar aqui esse valor 10y negativo e 3y positivo, fazendo o cálculo aqui, sinais diferentes, a gente conserva o sinal do maior, que no caso é negativo, e faz a subtração. 10 menos 3 dá 7. Como os dois valores têm y, só mantém o y aqui. Esse 14, eu vou passar ele para o lado de cá. Se ele está com sinal de positivo, a gente tem que passar com a operação inversa. O contrário de positivo é o quê? É o negativo, né? Então, nós temos aí essa questão aqui agora para poder resolver. Vou passar esse termo todo aqui para o lado de cá, ó. Então, nós temos ali 28 menos 14, né? Vamos só resolver ali. 28 menos 14 dá 14. 7y é negativo, né? Sempre que eu tenho, de novo, um número e uma letra, eu tenho uma multiplicação entre eles. O inverso da multiplicação, para a gente descobrir o valor do y, é o quê? É a divisão. Então, aqui vai passar por menos 7. Y, então, aqui é igual a quanto? 14 é positivo, 7 é negativo. Então, o resultado é negativo, né? Sinais diferentes dá sempre negativo. 14 dividido por 7 dá 2, ou seja, o valor do y é igual a menos 2. Se nós descobrimos aqui o valor do y, agora a gente pode voltar na primeira equação aqui e descobrir do valor do x. Então, nós temos aqui o valor do x igual a menos 5 vezes menos 2 mais 7. Fazendo essa multiplicação e depois somando, nós temos aqui que x vai ser igual. Menos com menos dá mais. 5 vezes 2, 10, mais 7. E aí, 10 mais 7 é igual a quanto? 10 mais 7 dá 17. Ou seja, descobrimos aqui o valor do x e aqui o valor do y. Vamos voltar aqui então, olha. A soma, para ver realmente o que o exercício está perguntando, a soma do resultado de dois números distintos em que um deles seja o dobro do maior aumentado com o triplo do menor, que resulta em 28, e o maior deles aumentado com o quíntuplo do menor dá 7. Estamos falando do número. Bom, pessoal, nesse caso aqui, olha, nós temos a resposta 17 e nós temos a resposta menos 2. Então, a gente está falando dos números 17 e menos 2. Não tem como a gente marcar uma resposta só, porque a gente está falando dos dois números. Aqui não perguntou, estamos falando do número maior que equivale a 17, ou estamos falando do número menor que equivale a menos 2. Aqui não dá essa certeza se é um número maior ou se é um número menor. Então, nós descobrimos aqui, né, o maior número, que é o 17, e o menor número, que é 2. Agora, qual é a resposta correta? Falta realmente eles modificarem um pouco a questão para tornar ela mais objetiva. PET, mais uma vez, aí deixando um pouquinho a desejar, né? Vamos dar continuidade aí, então, na questão 3. Vamos pegar aqui, olha, a questão 3. Sabendo que os pontos 2 e menos 3 e
menos 1 e 6 pertencem ao gráfico da função definida de R a R, ou seja, de número real para número real, definida por AX mais B. A diferença entre o valor de B e o valor de A é, agora sim a gente vai conseguir calcular isso daí. Vamos pensar aqui rapidinho de novo, olha. Nós temos as seguintes coordenadas ali que o exercício deu para a gente, olha, 2 e menos 3. E nós temos também a coordenada menos 1 e 6. Quando nós temos par ordenado, ou seja, essas coordenadas, a gente pode interpretar, a gente pode escrever o par ordenado como x depois y. Ou seja, primeiro a gente coloca o valor de x, depois a gente coloca o valor do y, né? Então, nesse par ordenado aqui, nós temos aqui, ó, o 2 vale x e o menos 3 vale y. Da mesma forma que nesse segundo par ordenado, o menos 1 vale x e o 6 vale y. Então, nós temos aqui essas coordenadas já com os valores de x e y em cada caso. Mas repara que ele falou da função. Quando a gente tem a função ali, olha, f de x igual a x mais b, aquele f de x ali, a gente também pode interpretar que ele é a mesma coisa do y. Então, aqui na função, eu posso reescrever aquela função ali dessa forma que, olha, y é igual a x mais b. E se eu quero descobrir ainda o valor de b e o valor de a, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer aqui nesse caso é montar mais uma vez um sistema onde nós teremos a primeira equação com a coordenada 2 e menos 3, ou seja, onde tem o y, eu vou colocar o menos 3 nessa equação aqui, olha, y é igual a x mais b, o valor de a eu não tenho, vezes o valor do x, que é 2, mais o valor do b, que eu também não tenho ainda. E a minha segunda equação com essa coordenada, também substituindo os valores de x e y naquela equação ali. O valor do y é 6, o valor do x é menos 1, vou até colocar entre parênteses aqui, mais o valor do b. Olha, nesse caso aqui, nesse sistema, eu resolvi ele por substituição. Agora, nesse sistema dessa questão, eu vou resolver ele pelo método da adição. Mas para eu resolver pelo método da adição, eu preciso de eliminar uma das minhas incógnitas. Vamos só reescrever a nossa equação aqui, olha, para deixar ela mais bonitinha. Vamos colocar aqui a vezes 2 dá 2a. Só organizando a nossa equação ali. Mais b igual a menos 3. Uma observação aqui, pessoal. Quando eu troco tudo de lado, eu só organizo mesmo a minha equação. Eu não troco o sinal de nada, tá? Então, nós temos aqui a vezes menos 1 dá menos a mais b, mais b igual a 6. Reparem que nesse caso aqui, nessa segunda equação, nós temos uma das nossas incógnitas com sinal de negativo. E na nossa primeira equação, a nossa incógnita está com sinal de positivo, não é? Só que aqui a diferença é que aqui vale 2 e aqui está valendo 1. Se eu quero cancelar uma das incógnitas na minha equação, o que eu vou fazer aqui é multiplicar a equação de baixo pelo número 2. Fazendo essa multiplicação aqui, vamos até escrever ela aqui do lado de cá agora. Olha. Vamos ficar, então, a primeira equação eu não mexi. Então, eu vou copiar ela do jeito que está 2a mais b igual a menos 3. Está do mesmo jeito ali. Está cortando um pouquinho aqui para vocês. Acho que agora foi. E a segunda equação, nós temos ali o valor menos a vezes 2, dá menos 2a. Depois o valor b vezes 2 dá mais 2b. E por último, 6 vezes 2 dá 12. Escrevi então toda a minha equação aqui, de novo, multiplicando, né, ela por 2. Agora, vamos somar as nossas duas equações. E nós temos aqui o valor 2a e aqui o valor menos 2a. Lembra que eu falei que no caso da adição, nós temos que eliminar uma das nossas incógnitas? Se um valor está positivo e o outro está negativo e os dois valores são iguais, a gente pode simplesmente cancelar isso daí. b mais 2b dá 3b. Menos 3 mais 12 dá 9. E agora, quanto que vale o b? b vai ser igual a 9 dividido por 3. b é igual a 3.
Descobri aqui, então, o valor do B. E o valor do A? Eu volto nessa minha equação, ou nessa primeira, ou nessa segunda equação, e substituo agora o valor do B. E como que a gente vai fazer isso? Então, olha, vamos pegar aqui a nossa primeira equação, onde tem lá 2A, fazer aqui embaixo, olha, mais o valor do B, que é 3, igual a menos 3. Se eu quero descobrir o valor do A, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar esse valor do 3, que está sozinho ali, e passar ele para o lado de cá da igualdade. Mas se ele está positivo, ele passa com o sinal de negativo. Então, fica 2A igual a menos 3, menos 3. Menos 3, menos 3 dá quanto? Menos 3, menos 3 dá menos 6, não é? Então, dá a gente sinais iguais, né? Nós somamos os dois valores, 3 mais 3, 6, e a gente mantém o sinal de menor. Vamos substituir aqui agora, passar o 2 dividindo, vai dar menos 6 dividido por 2, e o valor do A aqui, então, vai dar menos 3. O que nós vamos fazer aqui nesse caso, deixa eu passar um pouquinho essa parte aqui mais para baixo, para a gente continuar resolvendo aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, então, é a diferença do valor B menos o valor do A. Se eu quero a diferença desses dois valores, o valor B é 3. O valor do A é menos 3. O que eu tenho que fazer aqui agora é tomar cuidado com relação a esse sinal aí de novo, olha. Menos com menos dá mais, não é? Então, fica 3 mais 3, que dá quanto? Que dá 6. Ou seja, a diferença do valor B com o valor A é 6, que deu alternativa B. Então, a questão 3 dá alternativa B aí, pessoal. Ok? De novo, se tiverem alguma dúvida aí, já sabe, né, pessoal? Me manda mensagem lá no WhatsApp para eu poder tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá para a questão 4, então. Olha, questão 4. Sejam as funções f de x igual 3x mais 2m e g de x igual menos 2x mais 1. O valor de m, sabendo que f de 0 menos g de 1 é igual a 3, é igual a... Então, nós temos que descobrir esse valor de m aqui. E como que a gente vai fazer isso? Nós já temos a seguinte informação, olha, que f de 0 e g de 1, se eu subtrair essas duas funções, dá 3. Como que eu faço isso? Quando eu falo f de 0 ou g de 1, isso significa que aqui não tem f de x, ou seja, no lugar do f de x, no lugar do x, então a gente vai trocar por 0. Então, o f de 0... a gente consegue escrever ele como 3 vezes 0 mais 2m. Mas 3 vezes 0 é quanto? É 0, não é? 0 mais 2m, qualquer valor, dá 2m. Se eu somar ou subtrair 0, não vai fazer diferença. Então, o f de 0, na verdade, ele vale 2m apenas. Já descobri ali o valor do f de 0. Agora, o g de 1, mais uma vez... vamos pegar a nossa função ali, g, e onde tem o x, eu vou colocar o valor 1, porque eu estou falando g de 1. Então, vamos pegar aqui, olha, vai ser menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 1. Menos 2 mais 1, sinais diferentes, a gente conserva o sinal do maior, que é negativo, e subtrai 2 menos 1, 1. Ou seja, g de 1 dá menos 1, f de 0 dá 2m. Vamos substituir, então, esses dois resultados nessa equação que nós temos ali. Se eu pegar a função f de 0, que vale 2m, que nós encontramos ali, e subtrair com a função g de 1, que dá menos 1, nós temos o valor 3. Vamos calcular aqui, então, olha, 2m, menos com menos, mais 1, é igual a 3. Eu tenho que descobrir o valor de m, então eu vou pegar aquele mais 1 e passar para o outro lado da igualdade. Então, nós temos ali, se o 1 está positivo, ele passa a negativo, nós vamos chegar aqui em 2m igual a 2. Agora, vamos passar aqui para o lado de cá, ó. Então, nós temos ali 2m igual a 2. Eu já vou passar esse 2 aqui, né, para o outro lado da igualdade. Toda vez, de novo, pessoal, que nós temos um número e uma letra, nós temos uma multiplicação. O inverso da multiplicação é o quê? É a divisão, né? Então, fica 2 dividido por 2, m é igual a 1. Descobri aqui, então, o valor do m, que deu a alternativa D de dado. Resolvi, então,
mais uma questão aí. Foi a questão 4. Agora a questão 5. Vamos ler aqui por partes a questão 5, que ela tem letras A, B, C. Vamos lá, olha. Uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156 quilos, recolhe-se a um spa onde anunciam perdas de peso de até 2,5 kg por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra. Nessas condições, encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo P para que essa pessoa poderá atingir após 9 semanas. Então, aqui, o exercício ele não quer saber o resultado. Ele quer saber ele quer que a gente encontre uma fórmula. E como que eu vou fazer isso? Olha, eu sei que o peso da pessoa é de 156 quilos, certo? Se ele pode perder até 2,5 kg por semana. Vamos considerar aqui que são 2,5 por semana. Então, aqui eu vou subtrair a quantidade de peso que ele está perdendo por semana. E a quantidade de semana que ele vai ficar nesse spa pode variar, certo? Então, se ele pode variar, eu vou falar que a quantidade de semanas é o meu valor de X. Então, essa aqui é a nossa função, é a nossa fórmula. Isso é igual a y, ou ainda eu posso colocar que isso é igual a f de x. Então, a ordem aqui não vai fazer diferença. No caso, né, após 9 semanas, como que ela vai permanecer, né? Então, após 9 semanas, quanto de peso que ela vai ter perdido? A gente vai colocar aqui 156 menos 2,5 vezes 9. Se o x é a quantidade de semanas e o f de x é o peso que essa pessoa vai ficar, a gente vai ter então aqui, olha, o f de 9. Vamos calcular então o f de 9 ali. A gente vai ter o 156 menos 2,5 vezes 9 dá 22,5. Igual a quem? F de 9. Vamos só organizar aqui para a gente deixar bonitinho o nosso resultado final. Então, nosso F de 9, que é o peso dele após 9 semanas, dessa pessoa aí após 9 semanas, vai ser então de 156 menos 22,5, que dá então um total de 133,5 quilos, né? Se é o peso, eu estou falando de quilos. Então, nós temos aí 150. Então, o peso dele após 9 semanas vai ser de 133,5 quilos, ok? O que nós temos aqui na letra B é para calcular o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 quilos de peso. Então, nós temos aqui essa função, que é a função que a gente vai ter que utilizar, né? E dessa vez eu quero calcular o número de semanas, ou seja, o valor x, então, é o valor que eu quero descobrir agora. Então, nós vamos ter aqui 120 quilos, né? Que ele tem que sair com menos de 120 quilos, igual a 156 menos 2,5x. O que eu vou fazer aqui agora é fazer uma troca. Esse 2,5x passa para o lado de cá da igualdade, o 120 ele passa para o lado de cá da igualdade. Como eu não vou trocar todo mundo, eu vou ter que trocar o sinal desse pessoal aí todo que eu estou mexendo aí também. Então, a gente vai ficar com o seguinte resultado. Olha, o 2,5x ele está negativo, ele passa então positivo para o lado de cá. Dá 2,5x positivo igual. O que nós temos aqui agora? Olha, 156, que eu não mexi, não troquei ele de lado, igual a 120 negativo, porque o 120 ele estava positivo de um lado, então ele passa negativo do outro. 2,5x, eu não preciso de ficar escrevendo esse sinal de mais quando o nosso valor é positivo. Faço a subtração aqui, dá 36. 156 menos 120 dá 36. X aqui é igual a 36 sobre 2,5. Fazendo a divisão aqui agora, a gente vai chegar no resultado de 36 dividido por 2,5 dá um total de 14,4. Se nós queremos o número de semanas completas,
o mínimo que ele vai ter que ficar não vai ser 14 semanas, porque se ele ficar 14 semanas, nós estamos reduzindo muito o tempo dele ali. Então a gente vai ter que pegar a semana superior, ou seja, aumentar, arredondar esse valor todo e completar um total de 15 semanas que ele vai ter que ficar nesse spa para poder ficar com menos de 120 quilos de peso. E ainda nós temos a letra C, que é para expressar a lei de formação para a função e esboce no plano cartesiano. A nossa função, nós já temos, né? Eu já coloquei ela ali ao lado para vocês. Deixa eu só diminuir ela aqui, olha. Nós temos, então, essa nossa lei da função. O que eu tenho que fazer aqui agora é determinar no gráfico a nossa função. Olha, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso, então, é o seguinte, é pegar, lembra, quando a gente vai construir gráfico, determina os valores de x para encontrar os valores de y, lembrando que no caso ali o f de x ele vale y, para quando o x é 0, para quando o x é 1, para quando o x é 2, para quando o x é 3, e assim por diante, nós vamos determinar isso e colocar no gráfico, montar no gráfico aqui o nosso gráfico. Esse eu deixo para vocês realmente como revisão. Se tiver alguma dúvida, vocês já sabem, me manda mensagem lá no WhatsApp para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. No mais, é isso, pessoal. A gente já vai encerrando a nossa aula por aqui. Hoje a palavra-chave é matemática. Me manda matemática lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença dessa aula. A gente se vê na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal. Até mais. Tchau!